E aí, gente, beleza? Vamos resolver a questão aqui mandado pelo Barbosa Dan. E muito interessante a questão, tá? Vocês já devem ter lido o enunciado. Então vamos ver aí o gráfico. Eu tentei datilografar, Nicolas, tranquilamente tentei, mas fica bem mais rápido assim e mais didático, não tem jeito. Voltando, temos o trem, ele acelera, depois fica com uma certa velocidade, depois desacelera com aceleração A e com uma aceleração de retardamento F. Aí a gente tem o tempo T1, que ele permanece com velocidade constante, e tem o tempo T2, que ele começa a frear. Qual a velocidade nesse tempo T1? Bem, velocidade é a aceleração vezes o tempo. A aceleração é A, o tempo é T1, então é AT1. Qual a aceleração dele nesse tempo T2? Bem, aí a gente tem a diferença de 2 instantes, T final menos T2, então vai ser a aceleração vezes o tempo, que vai ser T2, T menos T2. Beleza? A questão pergunta mais coisa. Ela é bem abrangente, muito interessante essa questão. E muito mal resolvida por vários professores, você pode procurar na internet. Qual é o melhor meio de chegar mais rapidamente na estação? Então vê, agora eu diminuí o tempo que você permanece com velocidade constante. O que aconteceu? O tempo de chegada diminuiu. Por que o tempo de chegada diminuiu? Porque embora o tempo de frenagem aumente, ele passa menos tempo com a velocidade constante, ele passa mais tempo com velocidade maior. Obviamente, quando essa diferença desses dois tempos, que eu estou chamando de ΔT, que você fica com velocidade constante, tende a zero, é quando você vai ter o máximo de eficiência, ou seja, vai chegar no tempo mínimo. Ou seja, quando T2 for igual a T1. Tá? Ou seja, quando o ΔT for zero. Então o que está aspirado aí é a área ou o espaço percorrido enquanto ele estava freando. Tá? E você vê que o seguinte, aumentou, mas o tempo diminuiu. Então o que nós queremos é que o tempo diminua. Tá? E com isso, paulatinamente, à medida que você vai com a mesma inclinação de frenagem, né, e a mesma inclinação de aceleração, quando você chegar, o ideal é quando você chegar a formar um triângulo, ou seja, ficar metade do tempo, metade não, mas uma parte do tempo acelerando e depois a outra parte freando, na aceleração máxima e depois na frenagem máxima, sem mudar de velocidade. Agora a questão pergunta qual é esse tempo em função de D, que é a distância, da aceleração que o trem tem no início e da aceleração de retardamento F de frenagem. Bem, como nós vimos, a velocidade que ele atinge a gente pode chamar de AT1. Do ponto de vista da aceleração de frenagem, a velocidade que ele atinge vai ser o quê? A aceleração F vezes T menos T1, que é o tempo que ele passou freando. Então essas duas velocidades são iguais. É lógico, ele tem que começar a frear na hora que ele atingiu a velocidade máxima. A velocidade máxima que ele acabou de acelerar vai ser a mesma que ele começa a frear. Concorda? Muito bem, é importante verificar que ele parte da velocidade zero e ele volta para a velocidade zero. Tá? Então a gente pode escrever a seguinte equação, a gente pode dizer que esse AT1 é igual ao tempo de frenagem. Ou seja, AT1 menos a velocidade de frenagem tem que ser zero, porque ele estava no zero e voltou ao zero, ou seja, ele atingiu uma certa velocidade, depois ele reduziu aquela velocidade a zero.
a velocidade que ele chegou, menos a velocidade que ele estava quando chegou até zero, vai ser zero. As duas velocidades têm o mesmo módulo, tá? Então você tem aí AT1 igual a FT menos T1, e agora vamos brincar de jogar para cá, para lá, para jogar para cá, para lá, e você faz em casa, devagarzinho, chama todos os seus amigos, a mãe, o pai, o cachorro. Então você pode escrever a gente quer escrever essa expressão em função de T1, ou seja, T1 é saber o que é igual a quê. Por que a gente quer isso? Porque futuramente, quando aparecer o tempo e aparecer T1, a gente não quer que apareça mais T1. Então a gente pode substituir T1, na equação na frente, pelo valor que ele é em função do tempo. Ou seja, a gente pode trocar pelo tempo para achar o tempo, que é isso que a gente quer. Então a gente achou a expressão T1, F de T, Ft sobre A mais F. Tá? Guarda essa expressão. T1 é igual a Ft sobre A mais F. Tá? E vamos para a segunda parte da questão. Inclusive eu coloquei como foi resolvida por um professor aí, um doutor, etc e tal, uma complicação tão grande que eu não entendi, mas tudo bem. Eu espero que você esteja entendendo, né? Bem, aí você tem um gráfico de V sobre T, etc e tal, mas o que nós queremos agora é calcular qual é o tempo em função da distância, em função da aceleração e em função da aceleração de retardamento, que é da frenagem. Tá? A área do gráfico é a distância percorrida. Essa velocidade máxima que ele atinge, eu posso expressar como AT1. Então, como é que eu calculo a área, essa área que é meu deslocamento? Eu posso calcular como a base vezes a altura sobre 2. É assim que a gente calcula a área de um triângulo normal, concorda? Então vai ficar como? Vai ficar base vezes a altura sobre 2, a base é T, a altura é AT1, então vai ficar T vezes AT1 sobre 2. Olha o T1 aparecendo aí, e a gente não quer que ele apareça, porque a gente quer só colocar em função do tempo. Então a gente já tem D, a gente já tem A, mas a gente não quer T1, a gente quer colocar em função do tempo. Passei o 2 para lá, só para facilitar um pouco, então ficou 2T igual a T, A, T1. Beleza? Até agora, tranquilo? Você não tem como me responder mesmo? Então vamos embora. Aí, 2D vai ser igual a quê? Vamos substituir T1 pelo que ele era, que era o quê? Se eu não me engano, era Ft sobre A mais F, se eu não me engano. Vamos ver. Então você repete o T, repete o A, e no lugar de T1, você bota em função de T1, ou seja, bota T1 igual a Ft sobre A mais F. Beleza? Para a expressão ficar só em função de T e não em função de T1. Então, no lugar de T1, você coloca o que é T1. Ft sobre A mais F. Agora, meu filho, é só ficar brincando, passar para cá, passar para lá, passar para cá, passar para lá, etc. Tal, porque T com T vai ficar T2. Esse A mais F você passa para lá multiplicando. Depois esse AF você passa para lá dividindo. Depois você tira a raiz quadrada. Depois faz essas coisas. Então a conta está aí. Eu coloquei uma conta que eu faço. Mas algebricamente, se você tiver tranquilidade, a questão acabou aqui. A questão acabou aqui. O resto é fazer continha. Agora, pelo amor de Deus, dê uma olhada na maneira que o professor fez lá, que ninguém consegue entender absolutamente nada. Tá? Ele fez só para ele mesmo, para dizer que ele é doutor, né? Só pode ser, porque é uma crítica, mas vou fazer o quê? Realmente é complicado. Então eu coloquei, você depois vê com calma, você tem aí T vezes T ficou T2, passei o AF para lá dividindo, tirei a raiz quadrada. Essa é a resposta já. Se você quiser ajeitar a resposta para ficar mais elegante, aí você pode ajeitar. Ou seja, eu botei até aí frescando um pouco, né?
porque essa já é a resposta. Qual é a resposta minha preferida? A minha preferida seria essa, você colocar o AF, você tirar do radical, desculpa, da fração, e ficaria só 1 sobre F mais 1 sobre A. Essa para mim é a expressão mais elegante. Porque quando você tira o mínimo fica AF e depois fica A mais F lá em cima. Essa expressão é mais elegante. A que está colocada aí, que eu gostaria mesmo que você visse a figura, o camarada fez, bem, não me lembro, mas ele fez o seguinte, ele passou o A para cá, para fora, então ele multiplicou por A em cima e embaixo, então ficou A sobre F, A sobre A vai ficar 1, então vai ficar 1 mais A sobre F, tá? E essa é a resposta, beleza? Grupou. Rapaz, olha, tá difícil a piada do dia hoje, viu? E eu não tô tão inspirado assim, então eu vou ficar devendo a piada do dia hoje, tá? Valeu, gente, obrigado e até a próxima. Continue mandando questões, tá? Só um aviso, pessoal que está mandando questões apenas porque não quer fazer, não quer pensar, etc e tal, aqui não é lugar para ficar só resolvendo questão. Você tem uma lista de questões em casa, você manda a lista para a gente fazer. Não é isso, não é assim que funciona. A participação sua é você colocar questões interessantes, uma questão muito difícil, sugerir o vídeo. Então teve uma colega que acabou de colocar uma função, que é uma função termométrica, que eu fiz um vídeo todo de 10 minutos sobre função termométrica. Ou seja, inscreva-se no YouTube, veja quais são os vídeos que estão postados lá, porque às vezes a solução da sua questão está lá. Agora, se você tem preguiça de ir lá, ver o vídeo, etc e tal, para você entender, aprender, etc e tal, e quer somente que colocar no grupo para alguém fazer e você achar a resposta, já vou avisando que esse grupo participativo, não é assim que funciona, tá? Nós temos 2 grupos de física. O grupo de física que é comum, que a pessoa não é necessário participar, e esse que é participativo, é necessária a participação de todos, tá? Vocês também podem entrar em contato comigo pelo Skype, etc e tal, ter aulas gratuitas comigo. Vão ficando no grupo que vocês vão conhecendo, tá, gente? Então, valeu, gente, até a próxima, tchau. Bem, gente, de última hora, só uma piada bem leve e muito sem graça, mas é assim mesmo. Professor, eu não entendi uma parte. Qual foi a parte que você não entendeu, minha filha? Olha, estava indo tudo bem. É igual aquele cara que pula do prédio e diz, chega no primeiro andar e diz, até agora tudo bem. Tá, tudo bem. Até você falou bom dia. Depois disso eu não entendi mais nada.